colega Isabel, professora Isabel, e sim, eu tive o prazer de conviver e trabalhar junto com a professora Isabel em Bucareste, na Embaixada do Brasil. Nós tivemos mais ou menos um tempo que coincidiu lá em Bucareste, onde eu era conselheiro de assuntos culturais e também de assuntos políticos. E antes disso, eu estive na Ásia, fiquei bastante tempo na Ásia e fiquei também na Europa durante 7 anos, na União Europeia. Então, mas essa é a carreira que eu segui por vocação e para minha subsistência. Mas o meu grande prazer era justamente o estudo das línguas, da linguística. E quando cheguei em Bucareste, fiquei muito contente de saber que o sistema de ensino de Bucareste permite essa abordagem diversificada dos idiomas, vocês poderem aprender as suas matérias em outro idioma, e no caso, o português. Como a questão que se colocava para mim era que normalmente o ensino é dado na variante lusitana, na variante portuguesa do nosso idioma. E eu, então, como fui convidado, estou tendo a oportunidade de mostrar a vocês a variante brasileira de uma maneira mais pessoal, não é? E fico muito contente por essa oportunidade. A professora Isabel me disse que eu deveria falar sobre expressões idiomáticas. E, de fato, as expressões idiomáticas, assim como a gíria, que eu entendo que não sejam exatamente a mesma coisa, as expressões idiomáticas, elas ajudam a gente a se integrar mais profundamente na cultura, porque elas muitas vezes resumem o espírito da cultura. Então, muitas das nossas expressões idiomáticas brasileiras, algumas são herdadas de Portugal também, mas foram adaptadas às situações brasileiras. Muitas das nossas expressões idiomáticas também exprimem uma característica bem brasileira, que é o humor. Quer dizer, elas tendem a ser engraçadas, o que faz com que a gente grave melhor na cabeça e as use de modo mais corrente. Muitas vezes essas expressões também elas são inesperadas ou elas, na verdade, não têm nenhuma conexão com a situação que elas descrevem, quer dizer, não tem nenhuma conexão de significado. Vocês vão ver isso no correr da minha aulinha, porque eu separei aqui algo como... Eu separei 40 expressões aqui, mas separei primeiro as mais correntes, justamente para vocês terem uma ideea. Disculpa-mă, doamna, o puteți băga pe Casia în conversație, să-i acceptați, vă rog? Obrigada. Alô? Pronto. Alô? Estão me ouvindo? Sim, desculpa. Desculpa. Perfeito. Não, tá bom. Não, sem dúvida. Então, o que eu queria dizer é isso. Muitas das nossas expressões exprimem outras características do idioma, além da língua formal. Uma coisa que vocês vão perceber, que não é todo mundo que gosta, mas é uma tendência mais recente do idioma português brasileiro, é que existe muito palavrão, muitas palavras que são consideradas nos outros ramos da língua portuguesa como palavras pesadas, palavras que servem para xingar, para ofender, mas que são aqui usadas coloquialmente. Ou simplesmente são palavras que são usadas da maneira, por exemplo, da maneira menos, digamos, menos formal, muito informal. Aliás, é para isso que servem as expressões idiomáticas. Na verdade, elas servem para definir as situações com maior intimidade, para aproximar as pessoas com maior intimidade. Então, eu vou procurar explicar, começar logo, e no curso
dar a explicação, vocês vão compreender o que eu quero dizer. Eu separei algumas expressões que são muito mais correntes. Na verdade, hoje em dia, vocês vão encontrar muita coisa em comum entre Portugal e o Brasil em matéria de expressões idiomáticas, principalmente as mais informais, mas elas, na verdade, transitaram do Brasil para Portugal. Nós, do Brasil, adotamos muito pouco as expressões portuguesas. Vocês vindo ao Brasil não vão encontrar quase nada, mas, a não ser as muito tradicionais que vieram de 2 séculos atrás, mas, em geral, são as expressões do Brasil que passam para Portugal através das novelas da televisão, dos programas de televisão. Então, vou pedir sempre o concurso da professora Isabel, por favor, para me ajudar com pequenos tópicos de tradução, porque muitas vezes a coisa é tão diferente em português e uma palavrinha em romeno pode ajudar para vocês ficarem bem integrados. Por exemplo, a maneira como nós normalmente saudamos as pessoas. Vocês sabem que, isso já devem saber, que quando a gente encontra os brasileiros, quando se encontra, falam: oi, tudo bem? Mas eles também têm uma outra expressão que é tudo jóia. Esse tudo jóia, que jóia é uma jóia, como uma jóia de pendurar no pescoço, um broche, um anel, mas a gente diz: oi, tudo jóia, significa que está tudo muito bem, está ótimo, está parecendo realmente uma jóia, uma jóia de diamantes aí. Então, essa é a abertura. Uma outra que serve para definir as pessoas difíceis é o espírito de porco. Quando diz: o João, meu colega de trabalho, que trabalha ali comigo, ali do meu lado, é um espírito de porco. E o espírito de porco, na verdade, é uma pessoa que nós dizemos do contra. É uma pessoa que contraria tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer dizer. Os amigos sugerem: vamos ao cinema. Diz: eu não gosto de cinema, então vamos ao circo. Ou então eu torço para esse time de futebol. O cara diz: aquele time é horrível, o outro é que é bom. E isso é um sujeito que não está disposto a concordar com nada. Isabel, você está me ouvindo? Confirme. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Está muito bem que a sua imagem sumiu. Bem, uma outra, então nós já temos aí o tudo jóia e o espírito de porco. A outra, que é muito comum no dia a dia, quando você quer dizer que alguma coisa saiu errado. Você apostou, você fez uma aposta num jogo, ou você foi falar com uma mulher muito bonita querendo um encontro, ou você foi pedir um emprego e você recebeu um não categórico. Aí você diz que deu zebra. Deu zebra. A zebra é aquele animal que está lá na África, sossegadinho e tal, mas nós que puxamos para a nossa cultura, está lá no zoológico. Mas é uma coisa que surgiu assim do nada, quer dizer, é um animal improvável, mas você aposta e você... havia um tipo de loteria em que os animais, em que os números eram representados por animais. A zebra não estava lá. Eram todos os outros: avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, eram os animais do que chamamos de jogo do bicho. Mas a zebra não existia no jogo do bicho. Então, quando a gente diz: olha, deu zebra, significa que não saiu nada do que a gente podia esperar. Então, para as apostas ou para as tentativas frustradas, vocês podem usar com tranquilidade essa expressão. Como é que você foi no exame? Ih, cara, deu zebra. Muito bem. Vamos passar para uma próxima, que é pagar o pato, que também não tem nada a ver com pato, mas tem a ver com você arcar com uma responsabilidade. Várias pessoas se reúnem e vários alunos se reúnem e fazem uma algazarra muito grande na classe, mas quando o professor entra, só tem um em cima da mesa recitando, ou sem roupa, ou fazendo alguma coisa. Então, esse aí é aquele que vai pagar o pato.
quer dizer, ele é aquele que pagou pelos outros, que foi punido no lugar de todo mundo. Então, é aquele que pagou o pato. E o pato não tem nada a ver. Por isso é que eu digo que muitas vezes essas expressões não têm correlação com a realidade, mas ou então se referem a uma única situação que ocorreu uma única vez e que depois se espalhou dessa maneira. Então, pagar o pato é uma expressão que eu também recomendo bastante. Vocês podem usar. Ah, coitado do meu amigo, foi o outro que fez aquela malandragem lá, o que roubou, o que bateu no amigo, e foi esse aí que pagou o pato, porque na hora que a polícia chegou era ele que estava lá. Uma outra expressão também é uma expressão também bem atual, quando você quer dizer que uma pessoa é formidável, que uma pessoa é muito boa, que você quer recomendar um amigo seu, você diz é 10. 10 do número 10. Ah, aquele sujeito é 10. É sinal de que o sujeito é como você faz uma prova na escola e tira a nota máxima. Então, esse cara é 10. É uma forma de dizer que a pessoa é muito especial, é um cara espetacular, tem tudo para... E vocês veem que essas coisas não transitam muito para o lado português. Aí, se vocês vierem ao Brasil, se vocês tiverem que encontrar pessoas aqui, vocês vão ouvir essas coisas o tempo todo e vocês precisam realmente estar engajados, estar inseridos para não pagarem. Uma outra coisa que a gente faz também é não pagarem mico. O mico é um macaquinho pequenininho, é um macaquinho minúsculo que também existe aqui na nossa fauna. E quando você diz que a pessoa pagou um mico, significa que ela ficou numa situação ridícula, que ela ficou numa situação desconfortável. Você pagou um mico, por exemplo, quando você vamos supor que você numa época, por exemplo, em que você investe aí no mercado de ações e tem uma companhia lá que você compra uma porção de ações daquela companhia, depois ela perde um valor e você fica sem saber o que fazer com aquilo, porque elas perderam o valor e você pagou um dinheiro grande. Você está pagando um mico. Ou então você chega numa festa e você está, por exemplo, a festa é uma festa que você pensa que é uma festa à fantasia e não é. É uma festa de black tie. Todo mundo de smoking, você chega lá fantasiado de palhaço ou de, sei lá, de zorro. Você está pagando um mico. E muitas vezes acontece isso, quer dizer, você fica fora de contexto. Isso é pagar o mico. Então, aproveitei já para pagar dois bichos, pagar o pato e pagar o mico. Agora, dois outros bichos. Bafo de onça. O que é uma onça? Uma onça é um jaguar, é um animal que vive na selva, é um felino pintado como o leopardo, mas ele é um pouco menor do que o leopardo, tem umas manchas, é um animal lindo. E é, na verdade, o maior felino que existe no Brasil. Nós não temos leões, não temos puma, não temos outros tigres, não temos. Nós temos a onça, que chamamos onça, porque muitos nomes de animais, principalmente, recebem o nome próprio aqui do Brasil, apesar deles terem um catálogo internacional diferente. Um deles é a onça, e que, na verdade, é um jaguar. Outra, por exemplo, o crocodilo. Nós aqui no Brasil não chamamos crocodilo de crocodilo, nós chamamos de jacaré, que é um nome índio, o que os indígenas brasileiros que davam a ele. Então, era o jacaré. Eu quero abrir um parêntese também para dizer que eu tenho um website, um endereço de website que eu vou passar para a professora Isabel para ela transmitir a vocês. E vocês vão ter, então, a oportunidade de checar, de verificar essas coisas todas que eu estou dizendo, essas expressões idiomáticas, com todos os seus respectivos significados. Tá? Então, olha, eu estava falando do bafo de onça.
O que é um bafo de onça? É um hálito, um bafo de onça, de um animal feroz, de um animal que vai te devorar. E o animal, isso significa o seguinte: é uma pessoa que apresenta um hálito de álcool muito forte. Então, pessoa que chega perto de você para conversar com você, e ela bebeu muita como é que é o nome aí? Muita palinca, né, por exemplo, e fica com aquele Isso hálito. aí, muito bem, Muito, Zé, isso aí. exatamente, fica com aquele hálito de álcool muito forte, ou qualquer outra coisa, de vinho, de destilado qualquer. Então, a gente diz que aquela pessoa estava com um bafo de onça. Agora, já que estamos falando de bafo, tem também o bafo de jiboia, com J, tá? O bafo de jiboia. O que é uma jiboia? A jiboia é uma cobra gigantesca, é uma anaconda, como ela é conhecida também. Jiboia, tá vendo? É um nome indígena. Mas ela é a anaconda, ou ela é a sucuri. A anaconda é um pouco maior que a jiboia. A jiboia também é uma cobra bem grande e é uma cobra, por acaso, uma cobra não venenosa, não é? Mas que apresenta-se de uma forma ameaçadora. Então, o bafo de jiboia simplesmente é o mau hálito, não é o hálito de álcool, esse é o bafo de onça. O bafo de jiboia é de uma pessoa que realmente sofre de um distúrbio, aí que se apresenta, vai conversar com você muito perto e você diz: ah, meu Deus, eu não aguento esse bafo de jiboia. É isso. Bom, então a parte dos bafos já está coberta. Agora vamos passar para a anatomia. Bunda mole. O que é uma pessoa que é bunda mole? Aquele sujeito é um bunda mole. Bom, os portugueses, vocês conhecem a forma portuguesa, e os portugueses também usam bunda para o traseiro, né? Para as nádegas, para o glúteo. Então, isso não tem problema. Agora, o que é um sujeito que é bunda mole? Um bunda mole é um sujeito medroso, acovardado, ou que não aceita desafio nenhum, ou então que diz que desiste das coisas logo, entende? Então, é um bunda mole. Então, camarada, eu mesmo me lembro a primeira vez que eu ouvi essa expressão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito rico dessas coisas porque eles são uma das culturas mais informais do Brasil. Tá? Eles receberam influência de todas as regiões do Brasil, eles receberam toda a influência portuguesa, porque eles foram, durante muitos anos, a capital da colônia, depois do Império e depois da República, o que significa que você tem uma cultura de pessoas que estão, de certa forma, acostumadas a um certo conforto, de serem um lugar mais importante para onde tudo flui. Então, eles são mais importantes, se acham mais importantes. Eu não sou do Rio de Janeiro, posso falar. Então, eu estava no Rio de Janeiro e um amigo meu me convidou para correr na praia. Só que a praia, aqui no Brasil, ela não é de pedregulho, é de areia. E tem lugares em que a areia é muito fofa, é uma areia muito macia. E quando a gente começa a correr e o pé afunda, a gente se cansa demais. Então, eu corri aí alguma coisa com uns 500 metros e comecei a ficar ofegante, muito cansado. E o meu amigo disse: pô, Zé, você é um bunda mole. Deixa de ser bunda mole, vamos continuar a corrida. Aí fiquei pensando, pô, bunda mole, cheguei até a palpar o meu traseiro para ver que bunda mole era essa. Não era, não. Era deixa de ser um cara que não aceita, que não leva o desafio para frente. Ué. Você está aqui para correr, vai correr. Essa é uma outra expressão que nós dizemos também. Quando você aceita um desafio, se propõe uma coisa, você diz: ajoelhou, tem que rezar. Isso é uma expressão que significa porque as pessoas, ao contrário das pessoas que aí na Romênia vão ao culto de pé, vão às suas igrejas de pé,
Os católicos, eles se ajoelham para rezar, para orar, e aí, então, uma pessoa que se ajoelha, mas não reza, não está cumprindo o protocolo da pessoa religiosa. Então, quando você resolve, você promete fazer uma coisa, você se compromete a fazer uma coisa, e aí você decide não fazer mais. Aí a pessoa diz, olha, ajoelhou, tem que rezar. O oposto disso também, quando a pessoa desiste de uma coisa, a gente usa o verbo amarelar. Aí você, por exemplo, você resolve, vamos dar um exemplo clássico, porque são as coisas que acontecem comigo. Uma vez eu queria aparecer para uma jovem lá que eu queria impressionar, e eu subi no último trampolim para pular da piscina. E quando eu cheguei lá, eu olhei o que ia acontecer. Quando eu chegasse lá embaixo, eu peguei e voltei. Aí o pessoal disse, o Zé amarelou. Quer dizer, não é que eu fiquei amarelo, é que simplesmente você ficou com medo, você se acovardou. Essa é uma expressão também que está todo dia na boca dos brasileiros. O sujeito falou que ia fazer, que ia acontecer, e no fim ele amarelou. Pronto. Vamos para mais uma. Também é muito comum a pessoa que é irresponsável, ou que assume uma dívida e não paga. Para isso existe uma palavra. Nós dizemos que o sujeito é um caloteiro, mas, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa que vive com toda tranquilidade, sabe que se ele tiver que fazer um pagamento num dia, ele faz, mas se ele não fizer, ele também diz, deixa, eu vou fazer no dia seguinte, daqui a uma semana, quando eu tiver dinheiro. Ou então você marca um encontro e chega 2 horas depois e não se incomoda com o fato dos outros estarem esperando. Esse sujeito é um cuca fresca. Por quê? Bom, cuca é uma gíria, por sua vez é uma gíria. Por isso que eu disse que as expressões idiomáticas são diferentes da gíria. A gíria, muitas vezes, é uma... Desculpa só um minuto. Cuca é C-U-C-A? Cuca? O que é cuca? C-U-C-A. Ok, obrigada. Nós não temos o CAR. Quer dizer, recentemente colocaram de novo o alfabeto, o CAR no alfabeto, mas não temos, não. É só para nomes de exteriores. Cuca é uma gíria, pois estou voltando a dizer. Gíria é uma palavra sinônima, bem informal, de uma palavra corrente da língua. Cabeça é a palavra que passou para cuca. Então, o sujeito tem a cuca fresca, quer dizer, ele tem um ventinho fresco na cabeça dele, ele não esquenta a cabeça, ele não se dá, ele não fica preocupado com seus problemas. Eu tenho um exame amanhã, mas eu vou para uma festa hoje e chega na hora lá eu me viro. Isso é um cuca fresca, é um sujeito que não se incomoda com nada. Cuca fresca. Você botou cuca fresca aí? Não botou, não. Você botou cabeça fresca. Cuca fresca. Também coloquei cuca fresca. Coloquei no chat. E depois, Bom. depois entre parênteses. Muito bem. Tá certo. Então, cuca fresca. Tá certo. Tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre. Bom. Outra expressão também referente à cabeça, referente à cuca. Quando o sujeito é meio doido, a pessoa que é doidinha, assim, que se porta de uma maneira inadequada sem se incomodar, ou o sujeito que, sei lá, é meio doido, meio maluco, fala sozinho. Em suma, é o sinônimo da palavra maluco. A gente diz que o sujeito é lelé da cuca. Também entra o cuca aí. É um sujeito que tem uma cabeça meio doida. Lelé, Isabel, L-E com acento, né? Ele é lelé da cuca. Isso é bem comum. Esse lelé significa que o cara é meio retardado, meio abestalhado, meio tonto, e por isso ele também fala coisas desconexas, que ele não... Muitas vezes o sujeito é até assim de propósito, não é que o sujeito seja cretino, né? Idiota, débil mental. O sujeito é lelé da cuca, o cara é muito doido.
no sentido até engraçado do termo. Agora tem outra que essa aqui é antológica e ela precisa estar. Eu não sei como é que, nunca vi como é que se fala isso em romeno, mas é a expressão encher o saco. Essa é clássica e significa aborrecer alguém, perturbar alguém. Tá? Eu estou aqui sossegado estudando e tem um sujeito do meu lado querendo conversar, ou então me fazendo perguntas, me aborrecendo. Esse cara tá enchendo o meu saco. Então, essa é uma expressão clássica, vocês precisam ter isso sempre, entende? A pessoa está aborrecida, está te aborrecendo, você vira para o sujeito e fala, pô, não enche o saco. Essa eu podia explicar a origem dessas coisas, algumas delas têm uma origem, essa de encher o saco tem, na verdade, uma origem, muitas dessas são gíria de prostituição, são coisas engraçadas. Saco, na verdade, é o órgão reprodutor masculino, é o escroto, é a bolsa do homem, que quando ele não a esvazia, ele fica de saco cheio. Essa é a expressão. Mas então as pessoas... Em francês, a expressão é casser le bille, ou casser le pied, né? E, enfim, em inglês é simplesmente to bother, mas em português... E nós temos a expressão também, olha, perturbar o outro, aborrecer o outro, mas a maneira do dia a dia é encher o saco. O guarda de trânsito me parou, pediu meus documentos, eu não tinha os documentos, ele me encheu o saco, ficou falando uma porção de coisas, dando uma porção de conselhos para mim. Bom, ou então, sei lá, você vai para um evento, uma reunião, ou até para a missa, sei lá, para a igreja, e demora o negócio, e a pessoa fica de saco cheio. Uma outra expressão, também da primeira linha de expressões coloquiais, é o imagina, do verbo imaginar. Você diz imagine ou imagina, que é uma maneira de você dizer para a pessoa assim como se fosse... olha, é para se dizer... Quando alguém recebe um agradecimento, no Brasil, muitas pessoas, isso é uma coisa recente também, em vez de dizer de nada, né, muito obrigado, o sujeito diz de nada, né, é a resposta é o welcome do inglês, oh, por favor, né? Mas a pessoa diz imagine como se dissesse, olha, não fiz nada, imagine, né? A importância disso não tem importância nenhuma. Você pode receber, principalmente quando você recebe um agradecimento. Então, eu não falo isso porque não é do meu tempo, mas hoje em dia eu falo, poxa, você não precisava ter feito esse favor ou essa gentileza, muito obrigado. A pessoa diz, imagina, vai imaginar o quê, né? Imagina. Mas era uma expressão que tomou essa acepção, né? Esse significado. Olha, tem uma outra que até foi a minha filha que me sugeriu aqui quando eu estava vendo estava organizando aqui, que é picar a mula. Picar a mula também é uma expressão do tempo em que se andava a cavalo, que se andava de burro, né? Lá no interior. Picar a mula por quê? Porque você na bota, no seu sapato, na parte traseira da bota, você tem uma espora, e essa espora serve para você cutucar, né? Para você picar realmente a barriga do animal para ele poder andar mais rápido. Então, picar a mula significa ir embora. Eu vou picar a mula. Então, significa que eu vou subir numa mula, né, num animal, num mulo, ou no jumento, ou no cavalo, mas é principalmente na mula, que era um animal de transporte, tanto de pessoas como de carga no interior do Brasil. Então, ele disse, olha, já terminei aqui o que eu tinha que fazer, vou picar a mula. Então, picar a mula
essa tem esse significado de você se despedir e partir. Uma outra também que eu assinalei aqui entre as bem correntes é a expressão michuruca. Michuruca significa uma coisa sem nenhum valor, uma coisa assim, uma bagatela, uma coisa que não tem valor nenhum, mas que se refere a uma porção de coisas. Tudo que você quer desqualificar, você diz, olha, aquele sujeito estava usando uma roupa michuruca, a festa estava michuruca. O cara, em vez de é um sujeito rico, em vez de comprar um Jaguar, ele comprou um carrinho usado, um michuruca. Então, michuruca significa uma coisa que não tem valor, que não tem importância nenhuma, descartável, para a qual a gente não presta atenção nenhuma. Mais uma. Rodar a baiana. O que é uma baiana? Baiana, os baianos são as pessoas que nascem no estado da Bahia. Então, esses são os baianos. No entanto, baiana é um traje típico de feminino, a mulher que se veste. As mulheres da Bahia tinham um traje tradicional muito bonito, que era todo branco e todo cheio de babados. Eu não sei como é que é a palavra em romeno, mas Volane. Pois é, essa coisa. Então tinha a saia, uma saia bem rodada e bem volumosa, toda cheia de babados, e uma blusa também tinha em geral um decote, mas com uma porção de babados. Isabel conhece bem que lá na embaixada a gente tinha justamente para usar para as pessoas se fantasiarem nas festas, né? Então, a pessoa que se veste de baiana e coloca uma porção de colares no pescoço, que isso também tem uma conotação, é toda branca essa roupa, e tem uma conotação religiosa também, que é das religiões africanas do Brasil. Em geral, essas mulheres são negras. Então, há um momento em que a pessoa, dentro desse ritual, ela começa a rodar, ela já tem uma saia bem rodada. Vocês veem isso no carnaval, porque nas escolas de samba tem aquelas moças, com aquelas mulheres com aqueles vestidos bem abertos, bem volumosos e que rodopiam. Isso é rodar a baiana. Rodar a baiana, tanto para homem como para mulher, significa perder a paciência, explodir em cima de alguém. Significa quebrar o protocolo. Significa, tem outra palavra também, que é chutar o balde para essa expressão. O cara estava aborrecendo, estava enchendo o saco do outro e fez isso tanto que chegou uma hora que o cara rodou a baiana. Quer dizer, ele perdeu a paciência e chamou o cara às falas e mandou o cara para aquele lugar e xingou todo mundo, chamou para a briga, ele rodou a baiana. É uma expressão importante também. A gente vê muito isso. Bom, no domínio das frutas, descascar o abacaxi. O que é o abacaxi? O abacaxi é um ananás. Vamos întrebare pentru domnul. Só um minuto, Zé, Diga, porque Isabel. a nossa colega Ariana, ela é do 10º ano, segundo ano de português, e ela Sim. tem uma pergunta. Diz Ariana, por Então, favor. Desculpa, eu sou muito curioso Diga. para ouvir você falar romeno. Eu sei falar muito pouquinho, mas isso não é uma aula de romeno. Se fosse, eu estaria reprovado, né? Mas engraçado, eu nem lembro, mas eu sei falar cefate, eu sei falar mulțumesc, essas coisinhas assim, entendeu? Não aprendi a falar romeno porque os romenos são muito gentis, eles aprendem a língua dos outros muito fácil. Então, todos os romenos que eu conheci sabiam falar a minha língua. Isso me inibiu de falar romeno. Mas eu estudei um pouquinho, aprendi, sofri muito com os verbos romenos. Acho que foi isso que fez
que me fez desistir. Eu achar alguma coisa para dizer aqui, depois eu falo, tá? Qual é o seu nome? Você tem um nome lindo. Você falou Ariana? Qual é o Ah, seu? Qual é o dá-me seu um nome? tanto, mas como puder te ajudar. Então, como te chamas? Eu chamo-me Ariana. É Ariana, isso. Ariana. Tem um poema lindo do Vinícius de Moraes chamado Ariana. É um nome muito bonito, nome forte. Gostei de ouvir seu nome, Eu Ariana. acredito, moça. Quero ser uma Ariana. O que Ah, vai dizer, não? exatamente. A Ariana percebeu muito bem o que você falou, Zé. Exatamente, Ariana. Muito bem. Muito bom. Então, existe uma outra expressão, descascar o abacaxi. Normalmente, um problema ou uma coisa desagradável, uma coisa que nos aborrece, nós costumamos dizer, ou uma coisa ruim, simplesmente, é um abacaxi, que é, como eu disse, o abacaxi é a fruta, e é o que em Portugal se chama de ananás. Para nós é abacaxi, porque, mais uma vez, nós temos o nome indígena, o nome que era dado aqui pelos primeiros habitantes do Brasil antes dos portugueses chegarem. Então, é um abacaxi. O abacaxi, então, quando você diz, olha, eu tenho um abacaxi para resolver, significa que eu tenho um problema complexo e que vai me aborrecer, ou então eu, sei lá, eu saí com a menina que era muito simpática e no fim não era. Aquela mulher é um abacaxi. Quer dizer, não por não ser bonita, mas por ela ser muito complexa e muito cheia de problemas. Então, é um abacaxi. O abacaxi também, quer dizer, é uma situação para se resolver. Eu tenho eu tenho enfim, vários abacaxis para resolver durante o dia de hoje. Existe um outro vegetal que também é usado para exprimir, numa expressão idiomática, que é o pepino. Eu não sei como é que se diz isso em romeno. Bom, pepino. Pepino é... Ardeiuta. Pois é. Não, peraí. Não é o pimentão, hein? É o pepino, é o Não, é cucumber. aquele que é... É o pepino. E é castravete. Aquele verde. castravete. Uhum. Isso, é o castravete. Perfeitamente. Eu sei Oh, identificar o tá pepino. a ver, Zé, você fala muito bem romeno, melhor do que eu. Para com isso. Estou tentando me lembrar. Poxa, olha, o pepino, o castravete, né, é um sinônimo também de problema, mas é principalmente problema na área de judicial, jurídica, policial ou de dívida. Então, você diz, eu estou cheio de... aquele rapaz, ele parece que está muito bem, mas ele é cheio de pepino. Cheio de pepino significa que ele é um sujeito que teve muitos problemas com a lei, ou ele... eu comprei um carro dele, mas o carro veio cheio de pepino. Os pepinos são as multas, são as fines, né, que o carro tem. Então, ou então existe um verbo também, o verbo empepinar. Eu comprei um terreno, mas ele estava todo empepinado. Quer dizer, tinha uma porção de processos em cima dele, uma porção de gente reivindicando aquela coisa. Isso é um pepino. Essa é clássica e é específica para a política, que é o acabar em pizza. Pizza, que é a comida italiana, é a pizza italiana, pizza napolitana. A pizza, uma coisa termina em pizza quando, apesar de você ter uma grande briga, uma grande disputa, todo mundo estava lá brigando e parecia que iam se matar de tão apaixonados que estavam na briga, eles terminam indo comer uma pizza lá no restaurante e conversando e ficando amigos de novo. E aí a gente diz que aquele problema acabou em pizza.
Então, todos os problemas, por exemplo, você tem um sujeito que teve um processo de corrupção espetacular, enorme, e aí o processo vai, o sujeito recorre e, no fim, demora tanto que o processo prescreve, ou então o juiz, o advogado vai lá e conversa com o juiz, conversa com o promotor, eles arranjam uma pena mais branda, o sujeito, no fim, nem vai para a cadeia, a gente diz que aquilo acabou em pizza. É uma expressão consagrada e quando vocês leem o jornal, vocês vão encontrar, na verdade, não numa matéria séria, mas quando for uma coisa mais light, mais leve, você vai ver que acabar em pizza é uma coisa do nosso cotidiano. Bem, eu tenho mais uma aqui. A nossa lista dos mais importantes está acabando. Zé, só um minuto, então, para eu colocar no chat. Acabar em pizza, qual seria a definição breve para isto, para esta expressão? Acabar em pizza significa ficar um problema que se tornou sem efeito, ou uma situação que se tornou sem efeito, que perdeu a efetividade. Tá? A outra, que é sinônima praticamente do acabar em pizza, mas aí já não é na área política, é o ficar por isso mesmo. Ficar por isso mesmo significa terminar exatamente como começou. Quer dizer, você tem uma situação normal que depois se torna uma situação complicada, mas, no fim, apesar de ter havido um conflito, uma discussão, ficou por isso mesmo. Quer dizer, terminar sem consequências. Eu me lembro que uma vez eu tinha um amigo que tinha ido falou para a namorada que ia para um compromisso e a namorada saiu e viu esse meu amigo com uma outra pessoa. E aí, quando ele voltou, ela o cobrou. Disse, eu vi você com outra pessoa, não sei o quê. Ele contou uma história qualquer, ela acreditou. E não era para acreditar, não. Mas ela acreditou. E aí eu perguntei para ele, falei, e aí, fulano, o que deu o problema lá da sua namorada? E ele disse, ficou por isso mesmo. Eu contei uma história para ela e ficou por isso mesmo. Ficar por isso mesmo, quer dizer, ficar do mesmo jeito, ficar como antes, é também uma situação que foi superada e voltou à mesma situação, mas era uma situação em que haveria um conflito que terminou sem consequências. Outra importante é a ideia de Jerico. Não sei se você teve oportunidade, Isabel, de ouvir, porque no nosso trabalho não aparecia muito isso, mas é muito comum no dia a dia. Uma pessoa que tem uma ideia completamente idiota e Jerico é a mesma coisa que é um animal de carga, é um jumento, né? Ou é um asno. Em português se diz asno, no Brasil só para xingar, não se usa não. Mas é um jumento, é um mulo, uma mula, um animal um animal de tração, né? De serviço, que é desprestigioso, né? Em certas culturas o burro é um animal prestigiado. Na nossa cultura o burro é um burro mesmo, é um animal que não tem valor, só tem valor para puxar a carroça. Então você diz, isto é uma ideia de Jerico. Jerico é como o burro é chamado no Nordeste do Brasil. E quando uma pessoa tem uma ideia de Jerico, ele tem uma ideia absolutamente estúpida. Então, é realmente o último grau das ideias, mas disse, olha, isso é uma ideia de Jerico, não me fale isso, que é uma ideia de Jerico. Seguinte, mão na roda. O que é uma mão na roda? Você tem um animal, você tem um carro, principalmente um carro puxado por animal, por exemplo, uma grande carroça, e essa carroça está no atoleiro.
está num lugar que ela não consegue sair, ela está num buraco, e você vai lá com a sua mão naquela roda e empurra, leva essa roda para diante para ajudar o animal que está lá puxando a roda para desbloquear, para tirar ele daquela situação, do atoleiro, onde ele está bloqueado, está atolado. Isso é uma mão na roda. Mão na roda significa uma ajuda prática que você dá para alguém, a facilitação de um problema. Você está lá com um problema de burocracia, lá tirando um documento lá numa repartição pública lá do governo, e estão te pedindo uma porção de documentos, você está complicado. E aí alguém chega e fala, não, olha, que é o seguinte, o que é para fazer? É só para assinar aqui? Tá bom, tá bom. E te resolve o problema e te poupa uma série de aborrecimentos. Essa pessoa te deu uma mão na roda. Também é dar uma mão. O cara me deu uma mão. Significa ajudar, mas uma mão na roda significa dar uma mão muito oportuna, né? Uma pessoa que deu uma ajuda prática, que deu uma ajuda no momento da necessidade. Então, é a mão na roda. Mesmo aqui onde eu vivo, eu arrumei um endereço onde eu tenho tudo muito perto, supermercado, farmácia, academia de ginástica e tal. Eu disse, olha, esse lugar aqui onde eu moro é uma mão na roda. E no sentido de ser alguma coisa muito prática. Bom, o último daqueles que eu separei como bem coloquiais de uso muito frequente é o engolir sapo. O sapo, qual é o sapo? Eu não sei como é que fala sapo, é o toad em inglês. Rapo. Como? Brasca. Brasca, perfeito. Então, engolir um sapo é uma coisa difícil de engolir, além de ser um animal que não é muito convidativo para você engolir, né? Não é muito agradável você pegar um sapo e engolir inteiro. Engolir um sapo significa suportar, tolerar uma situação muito desvantajosa no trabalho. Isso é uma gíria de trabalho, sabe? O chefe pediu para o funcionário, tinha que fazer um trabalho no fim de semana, chamou o funcionário e disse, olha, você que vai fazer esse trabalho no domingo. Ele diz, eu não posso domingo, eu não vou trabalhar. E o cara disse, não, senhor, você vai trabalhar sim, porque senão eu te despeço, eu te desligo do trabalho. E aí o sujeito pega e fala, bom, se é assim, então eu vou trabalhar no domingo. Ele engoliu um sapo. Ele foi obrigado a suportar uma situação injusta diante de uma força maior, diante de uma força injusta também, mas maior do que a dele e que ele não pôde evitar. Então, engolir sapo, o cara engoliu um sapo, ou então o sujeito passou a vida inteira dele naquele emprego engolindo o sapo. Essas são as expressões que eu separei aqui como sendo as mais correntes. Agora, eu não submeti a lista a você, Isabel, mas há algumas expressões aqui que deixa eu ver, cadê? Algumas expressões eu poderia ter selecionado mais, mas as mais importantes foram essas. Com quanto tempo nós estamos agora? Então, mais ou menos 1 hora. Agradeço imensamente, Zé. E então, eu tenho mais, hein? Se... Não, eu só quero dizer que você que vai dosar aí o grau de satisfação aí da sua turma, porque eu também, se eu tiver que falar, daí eu encerro e tal. Mas tem algumas aqui que são da segunda linha, que se você achar, eu estou perguntando com quanto tempo para ver se alguém tem alguma pergunta, e se não, as outras que eu tenho aqui, nós podemos também fazer uma outra live aqui, mas você pode decidir. Eu separei 42 expressões aqui, porque justamente, como eu falei,
a nossa cultura é uma cultura bem-humorada, é uma cultura que pende para o divertido, né? Para a diversão, para a informalidade. Então, aparecem algumas expressões. Por exemplo, o sujeito que morreu de rir. Eu contei uma piada e ele morreu de rir. Esse morreu de rir, eles dizem rachar o bico. Imagina uma ave que tem um bico e ela riu tanto que rachou o bico. Quando o sujeito falou demais. Vocês vão receber depois uma lista até ilustrada, bem divertida, tá, onde vocês vão ter a oportunidade. Mas eu só quero ver se não me escapou mais nada, né? Nós fizemos 1 hora já, Isabel, porque aqui está passando tão rápido, tá? Acho que está muito agradável. Quase 1 hora. Mas acho que poderíamos, parar por alguns momentos, porque temos algumas perguntas do palco. Por exemplo, a Ariana ainda tem uma curiosidade. Ela escreveu-me no chat. Está muito bem, então. Deci mi-am scris câteva întrebări aici, doar că, mă rog, puteți să-i spuneți dumneavoastră. Nu știu sigur dacă le-am pus bine, adică probabil n-am spus cu voce și e posibil să-i spun tu, așa că îmi cer scuze de dinainte. Não faz mal. Então, Ariana tem algumas perguntas, ela anotou algumas perguntas no caderno e agora vai dizer. Por favor, Ariana. Então, vamos abrir o espaço. Olha, explicar... Ariana, quero deixar claro a você, eu tenho um pouco de deficiência de redução auditiva e, apesar de você falar português corretamente, pode ser que eu peça alguma ajuda da Isabel, porque ela compreende melhor aí, está perto de você. Tá bom? Pode dizer, então. Estou aqui pronto para tentar responder. Vamos lá ver se eu sou capaz. Pode começar. Ariana, tu podes começar, por favor. Ok. Qual é o teu comida preferida na România? Adică pe care am mâncat-o în România. Care e mâncarea perfectă pe care am mâncat-o în România? A comida preferida da Romênia, que é uma comida de quem eu tenho muita saudade, Ariana, eu fiz hoje mesmo, que é o sarmale. Eu aprendi a fazer sarmale, porque aqui no Brasil nós temos uma imigração libanesa e eles têm um prato parecido com esse, um enrolado de repolho também. Mas a fazer a maneira romena eu não sabia. Eu tenho muita saudade do sarmale, que eu faço. Eu gosto de cozinhar. E também da salata de vimete. Essa também eu sei fazer, eu faço aqui no meu fogão. Eu queimo a berinjela, mas faço. Pronto, é isso que eu tenho mais saudade. E diga lá. Mas o teu comida preferida de Portugal? As comidas preferidas, o bacalhau é o meu favorito, mas não, porque é difícil você não gostar de citar uma comida portuguesa favorita e não citar o bacalhau. Mas o meu bacalhau, de que eu mais gosto, é o bacalhau à Brás. É um bacalhau. Bacalhau era peștele? É o peixe. É o codefeixe, mas ele é o codefeixe seco e salgado, né? Não sei se aí eu nunca vi na Romênia um restaurante. Tem um aí do lado do lago, lá no Parque Herostral, né? Me parece, Isabel. Sim, tem lobster. Aquele. E o bacalhau à Brás é servido em geral com batatas fritas. Exatamente. Ele é cortado, desfeito em lascas e depois refogado com cebola, com alho, com louros, e depois colocam-se as batatas e, por fim, coloca-se um pouco de ovo batido por cima, e naquele ovo ainda recém-batido e ainda mal cozido, mas bem quente, você serve aquilo com arroz, azeitona também, aí fica uma delícia. Eu recomendo que você prove o bacalhau à Brás, B-R-A-S, Brás.
Ô Zé, e agora eu tenho uma curiosidade. E a sua comida favorita do Brasil, qual é? Para que os meninos, você ainda está aqui, para que os meninos Sim. também aprendem algo sobre a comida culinária brasileira. Olha, a comida brasileira, eu tenho duas comidas favoritas. A primeira é o prato brasileiro por excelência, que se chama feijoada, em que se cozinha, um momento, deixa eu procurar aqui meu carregador, em que se cozinha o feijão preto com pedaços com linguiça de porco, mas de linguiça especial, uma linguiça por acaso portuguesa, e pedaços de porco, como por exemplo, são pedaços que eram desprezados antigamente, né? A feijoada foi criada pelos escravos, pelas pessoas muito pobres que comiam as partes do porco que os ricos deixavam. Então, eles pegavam a orelha do porco, a cauda, o rabo do porco, o pé do porco, salgavam aquilo para ficar em conserva. Quando chegava no dia de fazer, tirava aquele sal todo, deixava de um dia para o outro e cozinhava aquelas partes de porco com feijão e mais uma linguiça bem gostosa. Então, a feijoada come-se. A versão branca da feijoada é o cassoulet. Se você conhecer comida francesa, você vai saber que o cassoulet vai com linguiça, só que em vez de porco, eles colocam ganso, não é? Porque é outra cultura. Mas é a feijoada. E o outro prato que eu aprecio muito também chama-se muqueca. É uma caldeirada de peixes. Uma caldeirada de peixe que se faz principalmente no Nordeste do Brasil. Então, você pega peixes, pega outros frutos do mar, polvo, mariscos, carguejo, caranguejo. Você coloca tudo numa grande caldeirada apenas com cebola, alho, pimentão e tomate. E com isso, você bota aquilo para ferver e fica uma delícia. E pimenta, sim, precisa botar pimenta. Bastante pimenta. E aí ela fica uma delícia e se come com arroz também. Tempera-se com o quê? Com óleo de dendê, com óleo de palma, que é um óleo vermelho, e com leite de coco, bastante leite de coco. Esse é o meu outro prato brasileiro favorito, que eu espero que você possa comer quando vier ao Brasil. Ariana, que outras perguntas tens? Que houver? Eu tenho duas perguntas, mas duas perguntas são um pouco mais personais. Pessoais? Perguntas mais pessoais? Bem, vamos ver se eu puder responder com prazer. Com plateira, né? Você fala? Não. Diga lá. Qual signo do zodiaco é você? Olha, eu sou do signo de Peixes. Eu nasci em fevereiro e sou do signo de Peixes. Não sei se fica bem, eu perguntar qual é o seu, mas pela sua curiosidade, pelo seu nome, você deve ser de um signo bem interessante também. Eu sou Virgo. É do mês de agosto, setembro, não é isso? O seu mês de aniversário é ou agosto ou setembro. Sim. Muito bem, tá certo. E que mais você quer? É o seu cor preferida e por quê? Olha, a minha cor preferida é o preto, mas é porque eu uso bastante roupa preta, principalmente no esporte, na academia e tal. Olha, eu tenho duas, se você considerar cor, né? Eu gosto muito do preto para me vestir, para fazer ginástica, principalmente, e gosto muito do branco também. Então, são dois extremos. Ok, muito obrigada.
Por nada, Ariana. Fiquei muito contente de você fazer essas perguntas aí, porque de fato você está me pondo para responder perguntas que eu não tinha realmente prestado atenção em mim, mas eu sim. Você pode, a Isabel me conhece muito bem, ela deve saber muito mais coisas sobre mim, porque eu sou muito distraído. Mas diga então, Isabel, você tem o que para perguntar? Então, obrigada, Ariana. E o resto dos meninos? Há outras curiosidades? Ioana, por favor. Pot să pun în engleză pentru că mă simt puțin anxioasă. Vorbesc în portugheză. Claro, não faz mal. Você, Ioana, vai colocar uma pergunta em inglês, tá bem? Pode ser, ué, tudo bem, então, com prazer, sem problema, no problem. I'm sorry if my question is nasty, but everyone is talking about Brazil as a dangerous country. Is that true? Dangerous country in Brazil? Well, as many other countries. Ioana, desculpa, o Zé poderia responder em português para que a gente pratique? Por favor, em português, por favor. I feel a bit anxious when I need to talk in Portuguese, and I try to speak English. It's better for me. Não, você pode Thank falar, you. Isabel. Você dirige a pergunta em português para mim, então vai lá. Hein, Isabel? Não, então ela disse que você pode responder em português. Ela entende, a Ioana entende muito bem. Não, eu quero saber a pergunta direitinho. Então, a pergunta dela era: é verdade o que as pessoas dizem de que o Brasil é um país perigoso? Então, eu queria dizer o seguinte: existem áreas, regiões mais perigosas, que são as regiões de maior pobreza. Isso é uma coisa que existe em qualquer cidade, em qualquer país. Mas nos países latino-americanos, em geral, de um modo geral, Brasil, Argentina, México, Peru, Chile, existe maior perigo nas regiões em que a pobreza é maior, infelizmente. Mas no dia a dia não é uma violência que se vê, entendeu? É um fato que aparece nas crônicas policiais. Quando acontece alguma coisa, a polícia toma conta e, na verdade, não é uma coisa que caracteriza a nossa sociedade como violenta. Essa é a resposta. Thank you so much. Ok. My pleasure. Contente de te responder. Diga lá. Isabel, um instantinho só, você tem que trocar aí. Eu vou precisar checar um problema aqui que está acontecendo, que hoje trocaram um encanamento aqui no prédio e eu vou precisar verificar uma coisa só, se está ligado ou não. Então você vai ter que renovar o pedido ou você aguarda? Não, mas podemos aguardar um pouco, não faz mal. Tá bom, Obrigada. então estou chegando. Meninos, então o resto dos colegas não conseguiram se conectar? Ou o que é que aconteceu? Cred că au crescut decât pentru grupa noastră. Doamna, am dat și pe grup cu toți copiii. Da, probabil unii nu aveau timp să participe dacă era pus doar pentru o grupă. Nu e problemă. Doamna, pot să vă întreb ceva? Da. Ce meserie are domnul ăsta? Poftim? Ce meserie are domnul ăsta? Ariana, este o întrebare pe care o vei pune acum. Nu știu o să spun în portugheză. Hai, te gândești până atunci. Și copii, dacă mai aveți alte întrebări. Qual é a tua profissão? Profesor, așa. Doamna ăsta a venit în România până acum, nu? Da, dacă a zis că Locuiește în România, nu așa? A povestit că am mâncat la Herăstrău. Și salata de vinete îi place și sarmale. Din câte am înțeles, când ați spus la oră, locuiește în România și lucrează aici, la ambasadă, corect? Da. A lucrat până 2 ani de zile, acum a plecat din România. Pronto, estou de volta.
colocar aqui os meus. Pronto, estou de volta já com os problemas resolvidos. Ai, graças a Deus. Então, meninos, foi bom, foi bom. Então, temos Pode- outras pode- perguntas antes de continuarmos com o resto das expressões? Vreau să mai... Ok, José, então temos mais uma pergunta da parte da Ariana. Qual é o Opa, seu... eu preciso. Qual é o seu? Doamne, am și uitat de mai devreme. Profissão? Eu atualmente estou aposentado. Em português do Portugal se diz reformado. Eu saí de Bucareste e não e terminei a minha carreira no Ministério das Relações Exteriores. Eu era diplomata. Eu trabalhei como diplomata durante muitos anos, até o meu trabalho, até o período que eu fiquei na embaixada em Bucareste. Então, agora, eu não estou tendo nenhuma profissão nesse momento. O que eu faço são trabalhos que eu preciso fazer, trabalhos de consultoria, pequenas coisas. A minha principal atividade atualmente tem sido estudar. Eu continuei estudando, eu estudo chinês, e eu vivo em Taiwan, né? Vivo na área da China. E estudo filosofia. É isso que eu faço atualmente. Que autores da filosofia? Tenho eu esta curiosidade. Olha, neste momento, eu acabei de pegar, eu tenho procurado muito a parte histórica da filosofia, então, Aristóteles, Santo Agostinho e Nietzsche. Então, como você vê, são pessoas, são de várias épocas, e eu tenho procurado conhecer a vida e a obra desses autores e adquirir o conhecimento das principais obras deles. E é isso que eu tenho feito atualmente, mas essas coisas não me rendem, na verdade, nenhuma compensação econômica atualmente, o que me dá grande satisfação, simplesmente porque são coisas que eu sempre desejei conhecer, estudar, mas nunca tive tempo, né? Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho lido obras desses autores e depois disto eu provavelmente vou escolher algum outro autor. Eu escolhi de épocas diferentes, justamente para poder lançar um pouco de luz em alguns conhecimentos que eu tinha que nem eu sabia de onde vinham, entendeu? E é isso que eu faço. Ok, então, se não houver perguntas por enquanto, acho que podemos continuar a dizer com o resto das expressões, por favor. Mai sunt eu curioasă de o singură chestie și Ai, gata. desculpa, a Ariana tem mais uma pergunta, tem mais uma curiosidade. Diz Ariana, por favor. Você tem algum animal? Eu tenho animal, eu tenho sim, mas eu tenho um animal de estimação que é um cãozinho, um cachorrinho, que na verdade ele é de uma raça pequenininha, mas ele era de um amigo meu e que não pôde mais cuidar dele porque ficou doente. Então, eu acabei adotando. Eu não queria ter animal, porque animal limita muito a gente. A gente não pode sair de férias, ou precisa cuidar do animal. Né? Para você cuidar, ainda mais eu que gosto muito de animais, se eu quiser ter um animal, eu vou acabar virando uma espécie de um babá, de uma nanny do animal. Mas eu tenho um cachorrinho, sim, pequenininho, e que me faz muita companhia, né? Com quem eu converso o dia inteiro e que de manhã, quando eu coloco a comida dele,
ele, apesar de querer muito estar com muita fome, eu preciso primeiro pegar ele no colo e conversar com ele, tudo daí ele vai comer, senão ele não come, ele quer primeiro que eu vá lá agradá-lo. É isso, ele tem um nome chinês, né? É um cachorrinho chinês, chama Tishan. E pronto, depois eu mando foto do Tishan para a Isabela, passa para você. Você deve. Ok. Diz. Eu psica sau înțeles eu greșit? É um gato. É um gato, Ariana. Ai, desculpa, cachorro, cão, scusa, e Eu suína. tenho um cachorro, Desculpa. eu tenho um cachorro. Cachorro. Uhum. É um cachorro. Você, I have another question. What is the local time in Brazil now? what is the Local time in Brazil now. local time is 11, one moment. O Brasil está atualmente 5 horas atrás de Bucareste. Quer dizer, agora o que são aí? Agora são 2 horas da tarde, é isso? Se forem 2 horas da tarde, no Brasil serão 9 horas. Serão 9 horas da manhã. Se for agora. São 5 horas a menos. Sau cât am înțeles? 9 dimineața? Da, sunt în urmă, Brazilia e cu 5 ore în urma noastră. Mamă. Mulțumim că v-ați trezit atât de devreme să vorbiți cu noi. Yes, thank you for this amazing opportunity. It is morning there. Isabel, você está amanhecendo, então, aí é isso aí. Eu nem sei se você avisou seus alunos onde é que você está, mas eu estou aqui às 8 horas da manhã, da noite, em Taiwan, são 8 horas da noite. E, então, nós estamos 11 horas adiante do Brasil. Então, é isso mesmo. Eu estou... Ok, então será que... Ok, poderíamos, por favor, continuar com as expressões, se não houver mais perguntas por enquanto? Tá muito bem, olha, eu tenho uma outra expressão aqui muito, muito curiosa. Ser pego de calça curta. Ser pego de calça curta ou ser surpreendido, ser apanhado de calça curta, na verdade, significa ser pego de surpresa. A calça curta, na verdade, seria o underwear, seria como se fosse cueca, Então, a pessoa, olha, a origem dessa expressão na verdade, é de um homem que está numa situação aí de adultério, tá, com uma mulher, ele foi apanhado e não teve tempo de se vestir, de vestir as calças. Então, ele estava só com a cueca, né? Só com o slip, com o underwear. E aí ele foi pego de calça curta. Ele foi pego e tentou vestir a calça, mas não conseguiu. Também existe a expressão ser pego de calças na mão. Mas principalmente foi pego de calça curta. Isso, uma coisa, essas expressões, de um modo geral, mesmo as que são masculinas, como essa, ser pego de calça curta, elas se aplicam indiferentemente ao homem e à mulher, porque o sentido dela é justamente ser pego de surpresa. Então, você pode dizer que a mulher também ela foi pega de calça curta. Hoje em dia, essas expressões se separaram da expressão que deu origem, como, por exemplo, essa de encher o saco. Né? Encher o saco seria uma coisa típica para homem, mas as mulheres também, hoje em dia, olha, a mulher pede para não encher o saco, o cara encheu o saco da namorada. Não tem nada a ver mais com a anatomia humana, tem a ver com a expressão, só que se separou. Então, ser pego de calça curta é uma. A outra, que também é bem comum no Brasil e é bem atual também, chama-se saia justa. Saia justa, que é a saia, né, a roupa feminina, justa porque ele é apertado, é tight skirt. Porque
significa também uma situação difícil, uma situação complicada em que a pessoa se encontra, em geral, uma situação contraditória. Por exemplo, eu conto uma coisa para você e peço para você guardar segredo, mas a outra pessoa com quem você vai conversar já sabe disso. Então, você fica sem saber. Se você guarda o segredo, você mostra que já sabe também. É uma situação muito comum essa no universo da fofoca, né? No universo dos gossips, né? É isso, é uma pessoa que fica numa situação difícil diante de uma outra porque ela não sabe o que dizer. É muito comum isso mesmo, de uma pessoa saber um segredo, estar conversando com a outra pessoa que também sabe, mas você fica sem saber se você diz ou não diz, se você passa ou por maledicente ou por boba, né? Ou por idiota. Então, você me deixou numa saia justa. Isso é muito comum e também é uma expressão feminina, que saia é uma peça de roupa feminina, mas o homem também fica na saia justa. Entendeu? Isso é uma coisa bem comum também. Outra bem comum é o ficar com a pulga atrás da orelha. Ficar com a pulga, que eu acho que hoje em dia nem se sabe o que é uma pulga, aí que os inseticidas acabaram com todas, né? Mas a pulga atrás da orelha significa a pessoa ficar... Quando a pessoa ficava, na verdade, na dúvida, ou ficava desconfiada, era comum você coçar a orelha, coçar a cabeça, né? Então, é como se tivesse uma pulga atrás da orelha. Isso significa ficar desconfiado de alguma coisa. Uma pessoa me ofereceu um produto qualquer e esse produto é muito barato. Me ofereceu um carro e quer cobrar só 1.000 lei pelo carro. Aí eu fico com a pulga atrás da orelha. Ele pode estar querendo me enganar de algum momento. Então, ficar com a pulga atrás da orelha é ficar desconfiado. Eu acho que as outras são secundárias. Também existem, mas não é uma coisa tão coloquial assim. Uma que é comum quando você vai ao mercado e o preço que te pedem é muito alto, você diz que aquele preço está muito salgado. Salgado, né? De sal. Então, um preço salgado significa um preço muito caro, um preço muito alto para alguma coisa. As outras coisas, Isabel, a última, o fechamento, essa é um pouco... como é que eu pode ser embaraçosa? Mas é porque, como eu falei, a gente usa muito. Eu, por acaso, não escolhi, eu não houve aqui muitas que envolvessem palavrão. Mas tem uma que é clássica e que é muito importante, que é ligar o foda-se. Uma pessoa que don't give a fuck for anything, mas é como se você tivesse ligado um botão, ligado, por exemplo, a chave de partida de um carro, né? Só que, em vez de ligar o motor de arranque de um carro, você liga o foda-se. Porque isso significa que você se esforçou, você tentou fazer a coisa toda direita, não deu certo, você pega e liga o foda-se e vai em frente. Quer dizer, você vai fazer uma coisa irregular, ou uma coisa que vai chocar os outros, ou que vai aborrecer alguém, e agora você não se incomoda com mais nada. Você pega e você liga o foda-se e vai em frente. Essa José, acho que caiu a ligação. Algo deu errado. Não consigo te ouvir. José, se calhar o som caiu. Você deveria apertar aquele
vou escrever no WhatsApp. Acho que Doamna, e și domnul acela? Ariana, tens mais uma pergunta para ele? Acabei de lhe escrever no WhatsApp, mas a mensagem saiu do meu telemóvel, mas não entrou nele, no dele. Então, neste caso, acho que não. Pronto, então eu vou falar com sotaque português, ok? Então, acho que não. Então, o telemóvel dele descarregou e a căzut bateria. Doamna, Ce mai vrei să întrebi, Ariana? nu, vreau să mă întreb asta pe dumneavoastră, că nu vreau să întreb pe el. Te rog. Deci, dacă ar fi să fac ceva ce face domnul ăsta și câștigam mulți bani, să am această meserie, Îți garantez eu că da, diplomații câștigă foarte bine. mama, vezi că s-a trezit Rareș. Așa, gata. Então, meninos, ninguém, entretanto, enquanto o conselheiro vai carregar o telemóvel, alguém tem alguma curiosidade? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu nu mai am momentan, dar dacă o să mai am ceva, vă zic. Dacă îmi vine. Cum mi s-a părut ora asta, doamnă? Oh, mas de qualquer jeito, estou muito orgulhosa de vocês, a sério. Então, acho que na vida, como vocês duas, principalmente, como vocês colocaram as perguntas, esclareceram as curiosidades, eu acho muito bom ser assim. Da, sunt foarte mândră de voi. Ați făcut foarte bine, așa trebuie să fiți în viață. Dacă aveți curiozități, întrebați. Foarte bine. Da, domnul acesta s-a trezit de la 8 dimineața să vorbească cu noi. Nu, copii, ideea este următoarea. Dumnealui este în Taiwan. El locuiește acolo, iar acum asta ne povestea el, că acum este diferență de 11 ore între Taiwan și Sao Paulo. Asta explică tabloul din spate. Că, dacă nu mă știu, e hindus. E cu o zeiță hindusă. Eu mă întreb ce ori este în Brasil. Tu trebuia să zici asta, Ioana, că și eu voiam să-l întreb de... Da, credeam că este în Brazilia și de asta am întrebat de local time și am zis, Doamna, dar el nu e portughez, e brazilian. Da, nu se vede tabloul din spate. Chiar vreau să apreciez frumusețea tabloului din spate. Doamna, dar domnul acesta a fost și în Portugalia sau doar în Brazilia? Îți dai seama că și în Portugalia, dacă locuiește în altă parte, cred că s-a plimbat prin toată lumea, ești nebună. Băi, vreau și eu să am serviciul ăsta. Da, în general, diplomații sunt schimbați foarte des, pentru că dacă îi ții mult într-un loc, se familiarizează foarte mult și apar greșeli. Și de asta timp să-i mute foarte des dintr-un loc în altul. Eu tot n-am înțeles ce lucrează domnul ăsta, deci am înțeles așa un pic, dar nu prea, nu știu, n-am înțeles. Diplomat la ambasadă. Și ce face? Diplomatează. Fii atent, Ariana. Și când se termină ora sau când ai tu timp, caută pe net mae.ro, Ministerul Afaceri Externe.ro. Dacă dorești să devii diplomat, trebuie să dai concurs pentru Ministerul Afacerilor Externe. Iar acolo pe site vei găsi toate departamentele de diplomație. Poți, então, se quiseres seguir uma carreira diplomática, podes ficar especializada na área cultural, na área política, na área econômica.
há muitos departamentos. Mas isto, pronto, mas cada um depende das suas habilidades e do seu gosto. Se calhar, não sei, se gostares da cultura, destes assuntos, do ensino, então podes escolher este tipo de especialização e trabalhar numa embaixada no setor cultural. Isto quer dizer que vais cuidar dos eventos de promoção e da divulgação da cultura romena no exterior, ou de, se calhar, organizar cursos de romeno nas embaixadas romenas no estrangeiro e assim para fora. Și știți ce mai eram curioasă, dar asta am zis că vă întreb pe dumneavoastră. Dacă noi în România avem un liceu în care se învață portugheză, ei au un liceu în care se învață română? Do que eu saiba, então o romeno estuda-se na Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. Porque tive então o marido de uma ex-colega da embaixada, então ele era brasileiro, falava perfeitamente romeno e ele basicamente aprendeu o idioma na universidade. E trata-se de uma universidade pública estadual. Studia la universitate publică limba română? Nu, este o universitate publică, Universitatea de Campinas, în statul São Paulo și Voltou. Hai că se întoarce domnul... Mă scuzați o secundă, am o mică treabă, o întorc imediat. Bine. Doamna, o să terminăm la 3 și un sfert sau la 4? La 3. Că n-am făcut... Ok. Și voiam să vă mai întreb, că n-am fost atentă. Ce înseamnă morer de rir sau morer... Stați să mă uit în chat. Peguei? Seja bem-vindo. O que aconteceu? O que aconteceu? Desculpa, não. O que aconteceu foi que eu não consegui recarregar a bateria. Foi a minha bateria que veio abaixo, acabou a bateria. E eu tinha que tirar, eu tinha que desconectar o áudio para colocar o carregador aqui, me confundi todo. A conversa estava boa e eu acabei... Não faz mal, não faz mal. Agora, na verdade, eu acredito que as coisas que eu queria passar para vocês, que eram as coisas mais curiosas, eu acho que eu consegui passar. E agora, enfim, vocês estão preparados para chegar no Brasil. Olha, você aí no Brasil, peraí, deixa eu ver, cheio de dedos, você vai encontrar agora, eu vou te passar, e você, por favor, passa para a sua turminha aí, um site que tem várias dessas expressões, essas que eu falei, pode ser que tenha mais alguma, e você vai poder, então, trabalhar isso. E se você quiser, Isabel, as outras coisas que você quiser que eu participe, eu vou ficar muito contente de participar com a tua turma, só preciso ter tempo, né? Eu posso ter, fora segunda, quartas e sextas, eu tenho aula à noite, que é 6 horas a mais do que aí, né? E fora isso, os outros dias eu estou. Agradeço imensamente. Disponível, né, para falar um pouco aí de alguma literatura, de alguma coisa de modo de vida brasileiro, só que você precisa me avisar antes, porque dependendo do ponto de interesse, eu preciso me preparar, né? Tem coisas que eu tenho de cabeça e tem coisas que eu gostaria que eu preciso preparar. Com certeza, fica combinado assim. Então, meninos, eu agradeço mais uma vez, conselheiro Zé, agradeço mais uma vez. E então, para acabarmos, se houver mais alguma pergunta, se não, agradeço mais uma vez ao nosso convidado. Então, meninos, ainda temos perguntas ou não? Ou podemos... Da, mai am eu o întrebare, doamna. Dar nu știu cum se zice la limbă. În portugheză, dacă mai vorbește și alte limbi în afară de portugheză și engleză. Ariana, como poderíamos dizer isto em português? Falar outras línguas
pe lângă portughez și englês? Nu știu cum zice. José, você fala outras línguas além do português, rumeno e inglês? Romeno é que eu não, é que eu não falo. Não, eu falo espanhol e francês só. Quer dizer, eu falo espanhol e falo francês, não é isso? Tem mais alguma que eu esqueci? Olha, eu devia dizer que eu falo chinês, mas eu ainda não falo, eu só engano, sabe? Ontem mesmo eu tive prova de chinês e aí eu fazia o seguinte, eu tinha que fazer uma leitura junto com 3 outros colegas. E aí eu pegava e acompanhava fazendo de conta que eu estava falando, né? Porque aí eles queriam falar muito rápido. Eu não sei se você lembra, quando a gente era criança, tinha aquela história, às vezes a gente ia à missa, ia para a aula de catecismo, essas coisas aí, né, de igreja, e a gente tinha que recitar aqueles textos. Então, eu fazia de conta que eu estava recitando, e quando chegava na hora do amém, aí eu falava amém, bem forte, né? Era para enganar direitinho. Então, eu pegava só o fim das frases, ou as últimas sílabas, e amém. Aí o cara só, puxa, ele é um aluno bem diligente, né? Então, era o que eu estava fazendo lá com o meu livro de chinês. Tá? Mas é isso, viu, Ariana? Ariana, eu não posso ficar fazendo muita pergunta para você, porque o grupo não é para isso. Mas eu fiquei bastante curioso também de saber essas coisas, o que você fala e tal. Depois a Isabel me dirige aí as suas perguntas ou dirige. Pois é, mas é sério, poderíamos marcar, claro, dependendo do seu tempo disponível, poderíamos também marcar uma reunião de conversação, porque estes meninos têm também aula de comunicação em português, e é uma coisa muito interessante, porque temos debates. Por exemplo, na semana passada tivemos um tema sobre o consumismo, e poderíamos marcar um tópico comum, digamos. Se você, sim, podemos, eu só preciso conhecer bem o assunto, né? Claro, você me claro. transmitir, você me passar o assunto, o tipo de tema, né? O tipo de temática, para poder preparar também, porque aí eu ajudo também a preparar vocabulário. É como a gente fazia lá na embaixada, nas nossas aulas de conversação. Você tem um tema, e aí eu tenho uma listinha de temas, você tem uma música, tem coisas que incorporam também. E eu faço sempre um link com, né, uma ligação com a minha cultura, com a cultura brasileira, né, para vocês terem essa outra dimensão. Mas eu faço com muito gosto, eu tenho muito prazer. Olha que para as suas alunas, eu tenho que dizer isso aí. Vocês estão vendo que a Isabel tem muito cartaz comigo, né? Ela tem muito prestígio comigo. Então, se ela mandar, eu obedeço, tá? Então, se vocês quiserem marcar algum encontro comigo, eu estou às ordens. Só não pode ser segunda, quarta e sexta, porque a minha professora de chinês é mais brava do que a Isabel. Só isso. Senão, qualquer coisa... I have another question. Which language, in your opinion, which language is more difficult, Romanian or Chinese? Você, olha, como agora eu estou sem o earphone, eu vou precisar que você me passe isso. Romanian or Chinese, qual foi a pergunta? Which language is more difficult? No, more difficult by far. Olha, for me, Romanian was not easy. In fact, o romeno, ele, para mim, olha, eu aprendi outras línguas e não tive tanta dificuldade. Eu esqueci de dizer que eu também conheço e sei falar italiano. As outras línguas que eu aprendi, elas tinham uma lógica diferente. E eu não sei dizer por quê. Eu acho que, para mim, o romeno é tão difícil quanto o chinês. Para mim, pessoalmente, por uma razão. Porque eu não conseguia, digamos, me integrar com a lógica da língua. Eu nunca consegui dar certo com os verbos. Mas aí é porque eu conhecia outras línguas. Se você não conhecer outra língua e vier para o romeno, eu acho que aí você recebe aquilo e simplesmente repete.
Mas como eu tinha outras línguas, eu estudei outras línguas, sei lá, estudei russo também, alemão, né? São línguas que eu estudei, mas que eu não posso dizer que eu falo. Mas essas línguas, todas elas têm um tipo de lógica. E eu não conseguia, eu queria aplicar a lógica dessas outras línguas que eu conhecia no romeno e não dava certo. Eu não sou capaz de entender o que era. Eu tive problema com o modo subjuntivo, eu tive problema com os verbos, principalmente os verbos. Os substantivos não. Agora, o chinês é como se fosse uma língua de um outro planeta, porque não existe nenhuma. Como ele é de um outro grupo linguístico, ele não é indo-europeu, então é uma outra coisa completamente diferente. Não existe nenhuma palavra que se pareça. Então, eu consigo me exprimir o suficiente e escrever também. Eu consigo um pouquinho, consigo o suficiente para me comunicar basicamente. Mas eu não posso comparar, em relação a mim, eu não posso comparar. Para mim, os dois foram igualmente difíceis. Mas eu acredito, eu com certeza posso dizer, que para uma outra pessoa qualquer que não venha já, digamos, contaminada, né, comprometida com o conhecimento de outros idiomas, o romeno há de ser bem mais fácil que o chinês. Há de ser bem mais fácil, viu? Și vreau să mai întreb și eu ceva și gata, doar că nu știu cum să zic în portugheză. Vreau să întreb pe domnul dacă bănuiesc că nu și-a dorit să aibă meseria asta de când era mic și vreau să întreb ce voia să devină el când era mic sau de vârsta noastră, ce voia el să facă, ce meserie voia să aibă când era de vârsta noastră. Ozê, então a Ariana esteve muito interessada no teu percurso profissional. E ela, então, queria perguntar se quando você tinha a idade dela, 15, 16 anos por aí, qual era o teu sonho profissional, o que você queria trabalhar? Eu queria ser médico e eu estudava muito anatomia, fisiologia e realmente tinha muito esse interesse pela medicina. Porém, comigo houve um acidente de percurso. Eu não era um bom aluno em matemática. E para principalmente as matérias, principalmente para a física, era muito importante saber matemática. Eu, inclusive, tenho uma filha aqui e eu recomendo muito a ela, que ela tem 18 anos. Eu recomendo a ela que se estude muito matemática e proporciono a ela um tutoring muito pesado em matemática, porque foi uma coisa que eu gostaria muito de ter aprendido e foi isso que foi um obstáculo. No entanto, não foi um prejuízo para mim, porque eu acho que eu tinha tinha na diplomacia um sonho secreto. Era uma coisa que eu achava tão impossível, tão difícil de se conseguir, que eu vivia assim numa espécie de um denial, né? De não acreditar que adiantasse nem sonhar com isso. Mas quando eu fiz o curso de Direito, me formei e fui advogado durante algum tempo, alguns anos. E aí houve um momento em que eu percebi que aquilo era possível e fiz um concurso muito pesado para me habilitar à carreira de diplomata e fui aprovado. Então, o meu sonho dos 16 anos, exatamente aos 16 anos, foi quando eu fiz a mudança. Quando eu percebi que não era possível para mim continuar, a não ser que eu fosse um mau profissional. Se eu fosse estudar para medicina, eu ia ser um médico talvez fraco, né? Não sabe muita coisa, pelo menos não é capaz de executar coisas importantes. Eu sabia muitíssima anatomia e fisiologia, mas para você fazer o curso bem feito, precisa de muita matemática, muita física.
Então, nesse momento, eu passei para o curso, para o curso médio, que era um curso mais para literatura, para história, para filosofia. E aí eu me tornei um bom aluno. Eu fui um excelente aluno e depois passei. Infelizmente, eu não quis fazer a faculdade de letras. Eu poderia ter feito, acho que deveria ter feito ou de letras ou de história. Mas eu achava que as pessoas importantes deste mundo tinham estudado direito. Naquela época parecia ser uma fórmula de sucesso. Eu estudei a faculdade de Direito, tinha 5 anos o curso. Eu fiz os 5 anos, fui advogado alguns anos, 8 anos, e depois surgiu essa oportunidade de... Estudei muito para me tornar juiz, mas no momento em que eu ia fazer esse concurso, para juiz de direito, eu fiquei doente. E aí, pelo tamanho do esforço que eu fazia, por esse motivo, eu precisei parar mais ou menos 1 ano. E quando eu voltei, fiz um tratamento e tal, para poder, principalmente para poder dormir, porque eu já não dormia mais. E aí eu resolvi fazer o concurso para diplomacia, porque eu achei que era uma coisa que eu queria muito e que eu precisava tentar antes de desistir. E quando eu tentei, eu consegui. Isso faz bastante tempo. Eu fiz uma longa carreira por vários países. E, enfim, acabei minha carreira em Bucareste. Acabei minha carreira e, graças a Isabel, eu acabei voltando para a escola. Foi lá em Bucareste que eu fui estudar de novo. Fui estudar na AC, que fica ali na... Como é que é o nome daquela praça? Romano, Praça Romana. Isso, na Piazza Romana, exatamente. Eu acabei minha vida profissional e de estudo em Bucareste. Essa é a minha história. Mas, basicamente, a vida da gente passa por muitas mudanças, né? A gente tem que saber perceber essas mudanças. Porque eu tenho um colega que estudava comigo, tinha o mesmo problema que eu, e ele insistiu muito em ser médico. Ele não conseguiu entrar na faculdade de medicina, conseguiu tornar-se dentista. No Brasil, a carreira de dentista é separada da carreira a escola de medicina, é diferente da faculdade de odontologia. E ele se tornou, está muito feliz, virou um dentista, mas é uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum. E aí eu acabei sendo aquilo que eu queria ser, que era diplomata. Então a minha história acabou bem. Obrigada, Zé. Mais uma vez, Karina, tinhas uma pergunta ou não? Seria a pergunta se gostas mais de Portugal ou do Brasil? Ok, esta é a última pergunta. Então, a Karina queria saber qual é a tua preferência, Portugal ou Brasil? Bem, eu sou brasileiro, então a minha preferência, pela lógica, seria o Brasil. Agora, como eu sou uma pessoa que vivi pelo mundo durante muitos anos, então eu conheço os pontos agradáveis e bons de Portugal, como conheço os pontos bons do Brasil. Eu acho que se eu tivesse que escolher um lugar para morrer, teria que ser o Brasil, porque o sentimento de nacionalidade é uma coisa que não se explica. Mesmo pessoas que estiveram exiladas muito tempo por motivos políticos ou que levaram grandes mágoas do seu país, eles, no fundo, queriam muito era estar ali naquele país, no seu país. Por esse motivo, eu conhecendo bem Portugal e tendo um carinho imenso por Portugal, se alguém me dissesse você vai ser obrigado a viver em Portugal por muitos e muitos anos, eu ia considerar isso um prêmio, uma felicidade, porque eu considero o Portugal, com a sua cultura, que eu conheço bem, com a sua história, que eu conheço bem, com a sua gente, que eu conheço bem e de que eu gosto muitíssimo, eu ficaria feliz de viver lá. Agora,
o lugar onde eu nasci, criei as minhas primeiras raízes, foi o Brasil. Então, o Brasil e a minha cidade, que é São Paulo. Por acaso não é uma cidade, não é a cidade que eu mais gosto no Brasil. Eu gosto das cidades do Nordeste, eu gosto de Recife, eu gosto de Salvador, eu gosto de Fortaleza, eu gosto do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que o lugar onde eu queria que as minhas cinzas fossem depositadas é São Paulo, onde eu tenho também a família, os meus pais, meus avós. Eles estão numa cidade perto de São Paulo que se chama Campinas. É uma grande cidade hoje. De modo que eu hoje ficaria bem em qualquer lugar, porque eu aprendi a viver em qualquer lugar. E digo mais uma coisa, uma aluna da Isabel, inclusive, uma vez me perguntou qual é o posto. Eu passei por 12 postos, por 12 países onde eu servi. E ela me perguntou qual é aquele pelo qual você tem mais carinho e do qual você vai ter mais lembranças. Eu disse que vai ser a Romênia. Normalmente a gente tem muito carinho pelo primeiro posto. Eu acho que isso acontece com os primeiros em geral, da vida da gente. O primeiro livro, o primeiro salário, a primeira namorada e também o primeiro posto. A gente chega com o coração limpo para receber as informações, as novidades que esse lugar apresenta. E eu tinha a opção, realmente, o meu primeiro posto foi Bruxelas, na Bélgica. Mas, curiosamente, eu acho que em Bucareste eu encontrei uma segunda juventude. Eu fui estudar numa faculdade cheia de jovens que me receberam como se eu tivesse a idade deles. Eu morava pertinho do Parque Herrera Astral e toda manhã eu ia lá correr no parque. E eu tinha assim a vida que eu tinha pedido para ter, eu tive aí em Bucareste. E Bucareste tem algumas coisas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida: a comida, o vinho, o pão e algumas coisas que vocês morando aí não sabem, talvez não conseguem valorizar, porque já é o de vocês mesmo. É como um peixe que nasce dentro do aquário e desbenha água, para ele é o ambiente em que ele vive. Mas, para mim, a Romênia teve muitas coisas preciosas. A cidade cheia de verde, as livrarias. Eu gostei de tudo aí. E quando eu sinto saudade de algum lugar nesse mundo, eu sinto saudade de Bucareste. Pronto, essa é a minha resposta. Entre Portugal e Brasil, se eu tiver que escolher um lugar para morrer, precisa ser o Brasil. Mas entre Portugal e Brasil, meu coração e minha mente estão perfeitamente divididos. O ideal seria fazer como fazem os meus amigos portugueses, que ficam 6 meses em Portugal e 6 meses no Brasil. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Karina, querias adicionar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Ok. Não, então, obrigada mais uma vez, Zé. E então, pronto, depois da pandemia, o doutorado está à sua espera aqui em Bucareste, está bem? Na Academia de Estudos Econômicos. Você deve Muito bem, Isabel. Ok, então. Você é terrível. Esse negócio ainda não saiu da minha cabeça. Tá. Obrigada mais uma vez. E então ficamos em contato. E mais uma vez, mil obrigadas. A sério. Então foi um sucesso este encontro. Então, beijo grande e ficamos em contato. Muito obrigada pela lição de hoje. Abraço a vocês todos. Olha, quem estava presente a esse encontro eram Ariana, a sua outra colega que fala inglês, qual é o nome dela? Ioana. Ioana, Ariana e o rapaz. Havia um senhor aí também, né? Um rapaz. Como? Chamo-me Karina.
Ah, bom, tá certo. Então é isso aí. Eu quero mandar um grande abraço aí a todos vocês e a vocês que estiveram comigo aí, que me trouxeram perguntas interessantes. Fiquei muito contente de conhecer vocês, tá? E fico à disposição aqui. Quando vocês quiserem, me chamem, eu estou à disposição, em coletivo ou em particular. O que vocês quiserem saber, Isabel tem meu contato. Grande abraço. Abração para Obrigada, você. beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Obrigado. Chicopi, Tudo de tchau. Chicopi, noi ne vedem pe Microsoft Teams. Ok. tá certo. Continuăm cu ora, da? Tchau, beijo, tchau. Tchau, beijo. Você desliga aí, tá? Tchau, tchau. Adeus, boa tarde.